Paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria estar com vocês mais uma vez, mais uma segunda-feira, que estamos aqui juntos nessa ministração para liderança, e é sempre muito bom estar com vocês. Você está aí desse lado, do lado de cá estamos nós, hoje aqui com o privilégio de ter os nossos pastores ali do Brasil, pastor Isaías e a pastora Lidiane, são pastores da Igreja Assembleia de Deus Esperança ali no Brasil, uma igreja ligada à Federação das Igrejas Lusitanas. E aqui do meu lado direito está comigo o Alex, não é? O diácono Alex e a diaconisa Érica, não é? Eles estão aqui representando o departamento de missão da igreja. Eles são responsáveis por fazer as escutas missionárias, né? Eles já têm ido em algumas das nossas igrejas para estar ouvindo os nossos missionários, trazendo para a gente uma reportagem do que está se passando no campo, também das dificuldades, dos anseios, dos projetos que os missionários têm, e hoje eles estão aqui nessa condição também, porque vamos estar aqui entrevistando os nossos queridos pastores ali do Brasil, vamos ouvir aqui alguma coisa sobre a obra lá, sobre o desafio que eles têm, e eu espero que seja aqui um bate-papo agradável, que você possa estar com a gente até o final. Eu acredito que vai ser um tempo de bênção para nós, amém? Vamos orar então e depois vamos ler um texto da Sagrada Escritura, um texto do Evangelho de João, capítulo 20, verso 19, mas primeiro vamos fazer aqui, temos aqui uma palavra de oração, e eu espero que o Espírito Santo nos ilumine, nos direcione nesse tempo tão agradável e que seja também de edificação para a sua vida. Haverá aqui testemunhos, haverá aqui desafios que serão colocados, e eu acredito que o nosso Deus vai nos dirigir e você vai ter um tempo maravilhoso. E no final, claro, nós vamos estar orando por esse casal. É um casal que está ali diante de um grande desafio e nós vamos estar orando por eles, abençoando eles, não somente aqui, nós aqui, a Igreja de Mem Martins, mas também todas as nossas igrejas, nossos pastores. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças em nome de Jesus, pelo privilégio que eu tenho de estar aqui com os meus irmãos, ó Deus querido, estar aqui com o pastor Isaías, pastora Lidiane, também com a Alex, a Érica, ó Deus, nesse momento maravilhoso, agradável, onde temos aqui o privilégio de falar a respeito da Tua obra, que o Teu Espírito Santo venha neste lugar e vai tirando, ó Deus, todo o impedimento, tudo aquilo que não é do Senhor, que a Tua bênção, ó Deus, esteja sobre nós e nos ilumine nesse momento em que vamos estar aqui conversando, que a fala nesse momento, que todos os temas que desenvolvermos aqui possa trazer edificação para os nossos irmãos, os nossos queridos, que estarão, ó Deus eterno, nos assistindo, que estarão conosco. Abençoa-nos, ó Deus, nos dê graça, unção, poder, para estarmos, ó Deus eterno, diante de Ti. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Vamos ler então esse texto, o texto que eu escolhi para a gente ler nessa tarde, João capítulo 20, verso 19, e a partir daí vamos até o 22. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancados a portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também o envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Amém? Esse texto é um texto profundo, se for, claro, eu não posso nem pensar em entrar em tentar falar aqui a respeito desse texto, que vamos longe aqui só no comentário. Eu não quero perder essa chance, essa oportunidade que Deus nos concede de ter conosco aqui os pastores ali do Brasil, o pastor Isaías, o pastor Lidiane. Mas antes deles dar aqui, fazer a primeira consideração também, o Alex e a Érica, eu queria agradecer de coração à igreja aqui de Mem Martins, a todos os irmãos aqui de Mem Martins, que receberam esse casal com tanto carinho. Eu me senti abraçado e eu senti que esse carinho foi direcionado à minha pessoa. Quando vocês, como Jesus falou, quando vocês fazem alguma coisa para os meus discípulos, é como se fizesse a mim. Então, a forma como vocês receberam, como abraçaram, como ouviram, como mimaram eles aqui, acho que eles vão até mal acostumados lá para o Brasil, não é? Que a igreja de Mem Martins é uma igreja que abraça de verdade. Muito obrigado aos queridos irmãos por tudo mesmo que vocês fizeram. Só Deus vai recompensar vocês e a eternidade vai dizer quão grande foi a participação, quão grande foi o empenho de vocês para receber esse casal e para honrá-los aqui. Eu me senti honrado com eles.
Eu quero primeiramente o pastor Isaías fazer aqui as primeiras considerações, já em seguida eles vão cantar, mas daqui a pouco vão cantar para a gente, não é? Vão estar cantando, mas eu queria que eles cumprimentassem os irmãos, dessem um olá para os queridos. Aquela câmera lá é sua. Paz do Senhor a todos, é um prazer estar aqui, né, com o pastor Ivaldo, nosso pastor, juntamente com os nossos irmãos de missões, com a minha esposa. Nós estamos felizes por tudo que Deus tem feito, por esse fim de semana que passamos aqui. Tremendo. Foi um fim de semana tremendo, poderoso, e é só Deus que faz tudo isso, e nós estamos felizes, amém? Pastora Lidiane, diga alguma coisa, querida. Eu também estou muito feliz de estar aqui com o nosso pastor, com os irmãos, com a igreja, e agradecer de todo o coração. Realmente fomos muito bem recebidos, muito bem tratados. Estamos muito felizes, muito contentes com esses dias que pudemos passar aqui. Graças a Deus que programamos esses dias para estar aqui. E meu muito obrigado, meu carinho, de todo o meu coração, a toda a Igreja Mãe Martins, a todo o ministério. Um prazer estar aqui com vocês. Alex, qual é a sensação de estar aqui, meu irmão? Diga lá. E cumprimenta os irmãos também. A paz do Senhor a todos e obrigado, pastor Ivaldo, obrigado Amém. pela oportunidade de poder estar aqui, para poder falar mais uma vez do nosso trabalho. Amém. Para a gente é sempre um prazer, um privilégio conhecer um pouquinho da história de um ministério que tem tantas histórias para contar. Amém. Né? Então, para nós é sempre um aprendizado. E toda vez que nós ouvimos história, nós ficamos edificados. E acredito que hoje não vai ser diferente. Então, vocês podem ficar muito à vontade. Seja generoso com eles, viu? É um bate-papo, como o pastor Olha. falou, e nós vamos aqui nos deliciar nas histórias que você tem para nos contar. Amém. Érica, diga alguma coisa, minha querida. A paz do Senhor. É muito bom estar aqui e ouvir de pastores que estão lá na nossa terra fazendo missão. A gente tem ouvido muita história aqui de Portugal, né? E é muito bom ouvir lá do Brasil o que está acontecendo, o que está sendo feito lá. Vai ser um prazer esse bate-papo e sei que a gente vai amar. Amém? Então vamos cantar alguma coisa, gente. Vamos adorar a Deus aqui. E já na sequência, né, vamos aí começar com algumas perguntas já e direcionadas, não é? Amém. Glória a Deus. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi um mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo
tua presença. Aleluia. Eu provei um mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Aleluia, Jesus. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Glória a Deus. Maravilha, irmãos. Que canção maravilhosa. Só essa canção já abriu aqui o céu, né?
Aleluia, já valeu por esse momento. Uma canção que nos transporta, não é? Meus queridos, nós vamos começar agora, né, que ouvindo os irmãos, vamos estar aqui fazendo algumas perguntas. As perguntas serão perguntas objetivas e não temos como direcionar a mesma pergunta para os dois. Então, a pergunta que for direcionada e para o casal, não é, que responda um dos dois. Não temos como ouvir os dois, não é, por causa do nosso tempo. Mas vamos estar aqui direcionando perguntas, né? Eles têm algumas perguntas que vão fazer, mas eu queria começar perguntando para vocês, pode ser qualquer um dos dois, pode falar, como foi a experiência de vocês depois de 7 anos trabalhando aqui no campo missionário, fora do Brasil, e de repente retorna para o Brasil. O Brasil já não é mais o mesmo de 7 anos antes, não é? E mesmo que vocês já tenham tido uma experiência de pastoreio no Brasil, como é que foi esse negócio, esse retorno, né? Aí qualquer um dos dois pode falar. Foi difícil, foi complicado? Estão à vontade. Então, é interessante, né? Eu até citei isso um pouco em um dos cultos, né? Das ministrações. De ontem de manhã, foi? Isso, é. E porque assim, a gente está voltando para o Brasil, teoricamente a gente está voltando para casa, né? É a nossa casa, são os nossos familiares, né? Nós crescemos no Brasil com tudo. O fato de nós termos passado aqui 7 anos parece pouco, mas não é. E quando a gente volta, o tempo ele passou, mudou o trânsito, mudou as pessoas, mudou os amigos, né? Alguns sempre prevalecem. E mudou também alguns hábitos da própria igreja, né, dos próprios cristãos. Então, é um choque cultural. Você está voltando para a sua cultura, mas a sua cultura não é mais, no bom sentido, a sua cultura. Então, não deixa de ser um outro choque. É um choque quando vem para o campo missionário, porque nós temos que atravessar uma malha cultural, se a gente quiser, né, se aculturar, e precisa se aculturar para alcançar pessoas, os nativos. E quando você volta para casa, também é um outro choque, porque agora você precisa se tirar a cultura de fora e tentar vestir de novo a cultura da sua casa de dentro. Para vocês, como adulto, agora a Lidiane, se puder responder, daqui a pouco eu já passo para vocês depois dessa. Você como mãe, os seus filhos, que vocês têm 3 filhos, como é que foi para as crianças, na cabeça deles, esse retorno, essa volta? Então, para os meus filhos, por incrível que pareça, foi animador. Foi ótimo, na verdade. Quando nós estávamos, né, na verdade, estávamos na Suíça e o pastor nos deixou livre para escolher se voltávamos para Portugal, se ficávamos na Suíça ou se voltávamos para o Brasil, e nós decidimos voltar para o Brasil, até por uma questão familiar, de saúde, né? A minha mãe estava enferma. E quando nós conversamos com os meninos sobre ir para o Brasil, eles ficaram muito animados. Eu lembro que o Davi teve mais dificuldade. Ele fala com o pastor: Sim. Se você for para Portugal, eu vou junto com você. O Davi é o mais emocional, né? O mais sentimental. Então, ele tem muitos amigos, ele sente muito. Porém, ir para o Brasil, né, ficar perto dos avós, perto da família, para eles foi muito bom. Eles gostaram muito, eles se adaptaram muito rapidamente, mais rápido até do que nós. Né? Nós ainda estávamos com o coração totalmente aqui. E os meninos nos ajudaram muito, porque eles ficaram muito empolgados, e com as crianças da igreja, com a família por perto, na casa da vovó, né? Nós ficamos um tempo na casa da vovó. Então, para os meus filhos foi maravilhoso, eles adoraram. O povo mineiro é acolhedor também, né? Minas Gerais é o melhor lugar do Brasil para se estar. Dispensa então... comentários, né? Alex. É verdade, o povo mineiro. Dispensa comentários sobre os mineiros. Mineiro é tudo de bom, não é? Mineiro é bem acolhedor. E algo muito interessante que eu descobri quando eu vim para cá, faz 5 anos que nós estamos aqui. Como tem mineiro aqui em Portugal, né? Paz, mineiro Muito. é bênção no mundo inteiro. Eu até cheguei a brincar falando que se Jesus tivesse falado para os mineiros ide por todo mundo, já A tarefa já tinha sido completada. Boa.
Mas, brincadeiras à parte, novamente eu quero agradecer o pastor, a pastora, obrigado por esse privilégio de poder ouvir vocês. Nós vamos pegar leve. Por favor. Lá no Brasil tinha um programa chamado De Frente com a Gabi, aqui é De Frente com a Érica, né? E como o Jó, a gente só ouvia falar de vocês. Agora a gente vê com nossos olhos, né? E que maravilha poder estar junto. Agora, diga uma coisa, nessas idas e vindas, uma curiosidade minha. Como foi o emocional de vocês nessas mudanças? Porque quando nós chegamos aqui, foi o período em que vocês iam para a Suíça, né? E depois vocês voltaram para o Brasil. Então a gente acabou só pegando esse pedacinho, não conheciam vocês, de ir para a Suíça e de repente volta para o Brasil. E o emocional de vocês, como foi essa reação? Então, essa é uma questão também que foi difícil, porque, na verdade, assim, a gente é movido pela fé, a gente é movido por aquilo que Deus direciona. E a minha ida para a Suíça, a nossa ida para a Suíça, eu estava convicto de que o Senhor estava me enviando. E eu não tenho dúvida de que tenha sido o Senhor. Nós fomos para lá pelo Senhor. Só que nós não imaginávamos que seria tão rápida, né? Por alguns motivos, ela foi encurtada. Só que eu penso que tudo isso estava dentro do centro da vontade do Senhor, porque eu sempre desejei ir para o Brasil, porque eu enxergava muito a necessidade do pastor Ivaldo estar aqui conosco, e já fazia 5 anos que ele estava ausente, né? Ausente presencialmente, né? Vinha e voltava, mas aqui, viver aqui, já tinha 5 anos. Era 5 anos. Então, assim, eu nem falava muito disso, mas a Lide, que está sempre junto, ela sempre sabe que eu sempre disse para ela, Lide, a gente precisava ir para o Brasil. Então, assim, apesar de ter sido um choque, de uma mudança rápida, de algo que aconteceu assim, né, de uma hora para outra, dentro do meu coração, eu sempre tive a consciência e a convicção de que eu deveria ir para o Brasil, né? É um sentimento que Deus já tinha colocado no meu coração. Então, assim, foi difícil, porque as pessoas não entendem, né, o tempo de Deus, o trabalhar de Deus. Então, muita gente achou assim, eu acho que eles foram errados, ou precipitaram, né? Mas dentro de mim, o Espírito Santo sempre deixou muito claro de que Ele estava no controle de tudo e que tudo fazia parte de um processo para um bem maior. O Salmo 37 é um versículo que diz que os passos de um homem bom são dirigidos pelo Senhor, e Ele o fará prosperar em todos os seus caminhos. Eu não creio que um homem que é um homem de Deus, que ora e que busca a direção de Deus, mesmo que aos olhos de muitos pode parecer que está fora do tempo e do propósito, eu acredito que Deus sempre tem um propósito e uma direção, mesmo nesses momentos. Então, eu creio muito nisso, e me baseio, inclusive a minha própria vida, eu sempre baseio muito nisso aí. Eu não dou passos por mim, eu dou passos pelo Espírito. Érica. Falando de missão, é mais difícil fazer missão na nossa terra? Quais são as dificuldades e o que é mais fácil? Essa é difícil, Érica. É mais difícil lá ou aqui? É bem objetiva isso. Não sei dizer aonde é mais difícil. Eu acho que missões, a gente ama missões e a gente ama o povo, né, as pessoas. Porque há um conceito, deixa eu só te ajudar, há um conceito na mente de muitos que ser missionário é quando você deixa a sua terra e vai para um outro país. Né? Agora, vocês estavam aqui, estavam deixando aqui para voltar para lá, não é? E há um desafio lá, e vocês têm feito um trabalho excepcional numa franja da sociedade que precisava desse impacto na cidade. Então, eu acredito que é difícil, não sei, eu acho que tudo depende. A gente acha que é fácil fazer missão na nossa terra. Não é um desafio. E não é, né? É sempre um desafio, mas eu não consigo dizer assim, Portugal é mais difícil ou no Brasil é mais difícil ou é mais fácil. Porque
o Senhor vai nos mostrando aquilo que é preciso ser feito, e o Senhor vai abrindo portas, e o Senhor vai enviando pessoas, e as coisas vão acontecendo pelo Espírito, tanto aqui em Portugal como lá no Brasil, e a gente vai vendo as coisas acontecendo de maneira sobrenatural. E as portas se abrindo de maneira sobrenatural, as pessoas chegando de maneira sobrenatural. Nós chegamos no Brasil e o pastor veio para cá em março, e nós ficamos lá, e a igreja fechou no dia que o pastor viajou. A igreja fechou por causa da pandemia. Então, nós tivemos essa dificuldade da igreja estar fechada e nós sermos novos lá. Então, nós não conhecíamos ninguém. E assim que a igreja pôde abrir de novo, nós marcamos um primeiro culto com jovens, e até nós tínhamos um pouco de receio, né, pastor? Porque estava voltando do recesso da pandemia, da quarentena, e a gente falou, vamos marcar mais um culto, fora os cultos normais, né, da nossa igreja, vamos marcar mais um culto com a mocidade. E o Senhor enviou as pessoas. Então, eu acredito que existe a dificuldade por ser algo espiritual, por ser guerra espiritual, por ser algo que nós estamos travando no mundo espiritual. São guerras espirituais. Mas o Senhor, Ele trabalha de maneira tão maravilhosa que Ele coloca o trabalho na nossa mão para nós fazermos. Ele envia tudo, Ele prepara tudo, Ele capacita, Ele abre as portas. E eu não consigo dizer onde é mais difícil. Eu acredito que o Senhor vai preparando todas as coisas e abrindo as portas, e você simplesmente vai sendo guiado pelo Espírito Santo na necessidade que você vê à sua frente. E é maravilhoso, porque realmente o Senhor vai abrindo as portas, Ele vai cuidando, Ele vai atraindo pessoas, né? Nesse tempo de pandemia, nós não conhecíamos ninguém, porque nós tínhamos que estar dentro de casa. E o primeiro culto que nós marcamos, nós achávamos, né, esse culto especial que nós fizemos com a mocidade, os irmãos da igreja, aos poucos, foram voltando, e muitos com receio. E o primeiro culto de jovens que nós fizemos, nós preparamos a igreja para 30 jovens no máximo. A gente falou assim, a gente tem um número de jovens, 10, 15, cada um vai convidar um amigo, a gente vai ter umas 30 pessoas aqui. A gente preparou a igreja, nós temos fotos e tudo, para 30 pessoas se sentarem e participar do culto. E nós tivemos uma grande surpresa no primeiro culto, que logo no primeiro culto foram 70 pessoas. Então, assim, a igreja ficou uma parte preparada, decorada, enfeitada, e o restante só bancos, sem decoração, sem nada, porque nós não esperávamos que ia encher. Então, o Senhor vai preparando as coisas, vai abrindo as portas, vai nos guiando, e nós vamos fazendo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos para fazer, de forma... É maravilhoso, é uma delícia trabalhar, né? Deus vai guiando em tudo mesmo. Alex. Diga uma coisa para mim. Vocês já são missionários há quanto tempo? Então, Já nasceu no berço evangélico? sim. Missionários vai fazer 10 anos, né? Nós estamos com o pastor Ivaldo. Eu quando nasci, sou de uma família bem tradicional de Assembleia de Deus. Aham. Então, quando eu fui consagrado a evangelista, pastor, na minha família eu fui o 13º. Então, eu sou de uma família bem tradicional, com muitos pastores. E desde criança, eu já sinto esse chamado, eu já sabia que eu seria um missionário, né? Legal. Mas foi em 2010, eu lembro, foi uma quarta-feira, eu acordei de manhã e o meu coração estava queimando muito, 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 muito. Eu sabia que Deus ia fazer algo especial a partir daí. Então, eu abri a Bíblia e falei assim, Deus, o Senhor precisa me falar o que está acontecendo. E abri no Salmo 78, 70, que diz assim, eu te tirei de trás do aprisco das ovelhas e te separei ou te levantei como príncipe do meu povo. Daí eu acordei a Lídia apavorado, falei, Lídia, acorda porque chegou o tempo. Então, isso foi em 2010. A partir de 2010, a gente foi então desvinculando do trabalho, foi um processo muito grande, não tem como contar. Uhum. E aí nós fomos para uma base missionária, foi lá que Deus proporcionou o encontro, né, pastor? O pastor foi lá. O pastor nos Eusébio visitar. nos enviou para a base missionária, e o pastor Eusébio fez essa ligação entre nós e o pastor Ivaldo, e o pastor Ivaldo foi até a base missionária para nos conhecer. Legal. Eu fiz essa pergunta de quanto tempo, porque, na verdade, o que eu queria saber, assim, na verdade, é mais uma orientação, né? Nós sabemos que a vida de um missionário, quando está no campo,
ela tem as suas dificuldades, ela tem seus desafios, né? E muito se fala em missões, né? E vocês têm experiências no Brasil, experiência em Portugal, por pouco que seja, mas tem experiência fora de Portugal e outros países. Então, assim, o que você deixaria para nós como orientação para alguém que tem essa vocação para ser missionário? Em preparar o que... quer ser um missionário, tem que fazer isso aqui. Eu posso falar só uma coisa? Pode, Antes? claro. Gostaria de contar, né? Você perguntou quanto tempo faz que a gente é missionário, né? Eu me considero missionária desde criança, porque eu recebi o meu chamado missionário com 7 anos. Eu me lembro do dia em que eu e a minha irmã estávamos na igreja, e um missionário, ele chamava Pedrinho, o missionário Pedrinho, ele estava fazendo uma campanha de oração na nossa igreja quando éramos crianças, e ele chamou a mim e a minha irmã à frente, colocou a mão na nossa cabeça, e ele disse para a igreja assim: vocês estão diante de 2 missionárias, essas meninas elas vão alcançar muitas nações. E aquilo entrou no nosso coração como flecha. E ele falou muito, muito claro: vocês vão para outras nações, eu vou levar vocês para outras nações. Inclusive, quando eu comecei a namorar com o Isaías tinha um desejo de ser missionário no Brasil, e eu falei: então, vou terminar com você, porque eu vou sair do Brasil. E Deus acabou falando com ele sobre as nações também, e nós nos casamos. Mas, assim, o chamado missionário está no nosso coração, né, no coração dele, no meu coração, desde muito, muito tempo atrás. O Senhor falava conosco nos cultos de missões, nas conferências missionárias, nos congressos de missões. O texto da minha conversão, eu considero que eu me converti ao Senhor de verdade quando eu tinha 15 anos. E eu me batizei aos 12 anos e já era regente de criança, já dava aula na escola dominical, mas quando eu tinha 15 anos, num dia, num congresso de missões, foi pregado Isaías 6. E o pastor falava: Deus está perguntando: a quem enviarei? A quem enviarei? Quem é que vai responder ao Senhor? Eis-me aqui, envia-me a mim. E eu lembro a roupa que eu estava, uma camisa branca, uma saia azul, e eu desci da galeria da igreja, eu fui lá para frente, me entreguei e falei: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então o Senhor sempre confirmava no meu coração, na minha vida, o chamado missionário. Eu acho que quando Deus tem esse chamado, Ele vai confirmando isso que eu ia mesmo, dizer. né? Eu acho que há todo um trabalhar de Uma Deus preparação, uma um processo, né, de Deus na nossa vida. Às vezes nós não nos damos conta, mas se você, por exemplo, eu pego por mim, né, e eu vejo coisas que Deus fez na minha vida quando eu não era crente ainda, e de situações que eu vivi, e eu sinto hoje que aquilo foi um preparar de Deus. Então, o missionário, ele não surge, não existe 7 passos ou isso e aquilo. Eu acho que é um toque de Deus. É um toque de Deus. Você se podemos usar a palavra, você é atraído, é atingido, não é? Por algo que é maior que você. Ou você faz, ou você morre. É o que Paulo disse: se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Minha imposta essa obrigação. Então, há um tratar de Deus na vida da pessoa, e às vezes inconscientemente, né, nós às vezes não nos damos conta de que aquilo ali é Deus fazendo, e Deus vai nos levando, e a gente percebe que Ele vai dirigindo, até que chega um momento que Ele nos arremessa, não é? Nos arremessa. Não há, e penso também que a experiência de cada pessoa isso é muito pessoal, muito própria, entendeu? Mas eu penso que tem que haver um ponto em que dá aquele estalo, e você fala: é isso aí. E aí tudo encaixa na cabeça, não é? E não é porque você morre porque Deus te mata, é porque você não vê sentido em outra coisa. A vida fica sem sentido se você não fizer aquilo que Deus te chamou para fazer. Se torna algo muito maior que você, porque todo chamado, seja para o que for, tem que te consumir, porque se não te consumir, não é, vai sobrar algo em você que vai prejudicar o processo. Eu estava hoje meditando num texto da Bíblia, eu achei interessante, daquele texto das minas, né, dos trabalhadores que receberam, e aquilo ali sim fala de talentos. O que recebeu 10, ele disse: olha, as tuas minas renderam mais 10. Quer dizer, não fui eu, foi as tuas minas. Ou seja, é tudo dele, é muito dele. Seja o que for, tem que ser algo maior que nós. Se é um chamado e é para Deus, tem que nos consumir, porque se sobrar algo de nós, isso vai prejudicar o processo.
Então, por que que hoje existem muitos missionários, pastores, líderes, que pararam no processo e não avançaram? Não é, na verdade, porque não foram chamados, é porque não foram incinerados. Não corresponderam, né? Não foram ensinados, não foram queimados, não se colocaram totalmente, não foram consumidos. Então, a visão tem que ser maior do que o visionário, porque senão é um pesadelo, né? Uma tribulação. Érica. Não, só para completar, lógico, à medida que você vai percebendo o que Deus vai te dando, o que Ele vai falando, e o direcionamento, a gente precisa corresponder, né? Por exemplo, estudar. Né? O preparo. Se preparar, estudar línguas. Se você quer ir para um país, qual é a língua que fala naquele país? Cultura, né? A Os cultura. Então, lógico, a nossa parte a gente tem que fazer sempre. E o principal, né, que a gente traz dos pastores antigos é Bíblia e oração. Ele falou pastor antigo e viu que ele olhou para mim, né? Não, é porque o pastor também ouviu. De quem eu ouvi? Sim. Por exemplo, uma das pessoas que ministra na minha vida, ministra na vida do pastor, que é o pastor Eusébio. E ele fala sempre, ele fala, filho, Bíblia e oração. Bíblia e oração. De todos os conselhos que eu posso te dar, ore e lê Bíblia. Amém. E como que é, né? Vocês assumiram uma igreja que tinha sido pastoreada pelo pastor Ivaldo. E está tendo uma troca aí de pastores agora, né? Que conselho vocês dão? Porque a gente chega na igreja, a gente também há pouco tempo que o pastor Ivaldo está com a gente, e quando chega na igreja, até você sentir esse carinho, esse abraço dos irmãos, e que eles estão contigo, como que foi essa transição? Bom, a primeira resposta é difícil. Principalmente se você vai estar à frente de uma igreja que foi pastoreado pelo pastor presidente do ministério, misericórdia. Mas eles falavam muito bem de nós. Sempre. Então, quando nós chegamos, nós já éramos amados pela igreja. Era como se chegasse um casal de filhos. Sim. Então, eles nos receberam muito bem, né? Metade da igreja de Santa Rita é parente, familiar, de verdade, da pastora Débora. Então, assim, como eles falavam muito bem de nós, quando nós chegamos, eles já nos aceitaram de imediato. Isso foi bom. É claro que tem, né, com o andar, né, do tempo, as pessoas são diferentes, né? Cada pastor tem o seu jeito, cada pastor tem as suas habilidades, o seu ponto forte. E as pessoas, às vezes, fazem alguns comentários, né? Ah, mas o pastor fazia assim, mas você faz diferente. Eu acho que isso é normal, né, pastor? Com certeza. Dentro das mudanças de igreja. Ninguém é como ninguém, não é? E nós nos sentimos muito bem recebidos, muito amados, muito ajudados. As pessoas se abriram mesmo para nos receber, né? Na época de pandemia, mesmo ligavam para a gente. Quando a gente ficou com o vírus, né? Nós ficamos em casa, não podíamos sair nem para ir no supermercado. As pessoas levavam as compras para nós em casa, ligavam, perguntavam se estava tudo bem, como é que estavam os meninos. Então, graças a Deus, porque eles fizeram essa transição para nós, de falarem bem de nós, de nos apresentarem com amor, com carinho, nós fomos muito bem recebidos e nos sentimos muito bem. Com o passar do tempo, algumas coisas vão acontecendo e a gente vai resolvendo dentro daquele conselho que nós temos sempre. Ajuste, né? Oração e Bíblia, oração e Bíblia. Assim, agora, por outro lado, é gostoso também, porque assim, o pastor tem muita bagagem, tem muita Bíblia, tem muita unção. Então, você pensa assim, gente, se eu não me alinhar, se eu não orar, se eu não buscar, se eu não ler, a igreja vai ficar com fome, porque está acostumada com muita comida, né? Então, assim, ao mesmo tempo que é difícil, também te traz um crescimento espiritual, desafio, né? Porque ou você entra no ritmo, ou você não dá conta, né? Assim, não que a gente vá chegar no nível do nosso pastor, mas eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas é um trabalhar de Deus também, porque ao mesmo tempo... É o nosso crescimento também, né? Não é só a igreja que cresce, nós também precisamos crescer. Sem o pastor estar lá, ele está puxando a gente para cima, porque a gente precisa tentar fazer por onde que a igreja continue crescendo, continue se alimentando. E aí, minha filha,
por obra e graça do Espírito Santo. Ou você busca, ou você morre. Quais são hoje os grandes desafios que vocês têm lá em Santa Rita? Qual é os desafios que, ao olhar assim, você fala, puxa vida, eu preciso de ajuda aqui? Em termos espirituais ou financeiros? Em todos os sentidos. Então, eu penso... Financeiros, não. Financeiros, o Senhor tem nos abençoado de forma maravilhosa, graças a Deus. O financeiro, Deus sempre provê. Sempre eu não me cuida, preocupo. né? Mas eu acho que os desafios que vocês têm hoje diante de vocês, que vocês colocaria aqui, vai estar muita gente ouvindo vocês, gente do ministério, pessoas que não são desse ministério, que nos acompanham toda segunda-feira. Vocês vão ter aí muita gente que vai estar ajudando vocês em oração, entendeu? Quais são os desafios que hoje está diante de vocês? Vocês dizem assim, esse aqui é um leão, esse aqui é um urso, esse aqui é um gigante, eu preciso abatê-lo e tem que para seguir em frente tem que ser assim. No Brasil, apesar de ser uma nação considerada em sua maioria cristã hoje, né? Eu penso que nós estamos na casa dos 40%, 50% da nação brasileira que se diz cristã. Contudo, é um cristianismo falso, porque há muita mistura, sincretismo, né, que fala, né, pastor? Sincretismo religioso, né? E existe um peso espiritual muito grande. Você entra em todas as cidades praticamente do Brasil, existe ali um altar ou de idolatria ou da maçonaria. Então, isso tudo vincula as cidades a alianças e pactos espirituais que foram feitos no passado e que pesam sobre a cidade. Então, assim, o nosso grande desafio é exatamente quebrar essa maldição da cidade. Santa Rita, por exemplo, ela é uma cidade muito idólatra, o próprio nome já diz, Santa Rita. Então, existe lá uma padroeira da cidade e esse espírito de idolatria impera. Só que por trás desse espírito de idolatria também tem o espírito da feitiçaria e tem o espírito da prostituição, o espírito da droga, do vício. Então, o nosso maior desafio hoje é vencer essas batalhas espirituais, né? É lógico, já foi feito um grande trabalho, já há um avanço, mas ainda há muito por se fazer, né? Então, a juventude de Santa Rita hoje, inclusive eu falei com um dos representantes de projetos sociais na cidade esta semana, que é da Igreja Presbiteriana, e ele disse, olha, pastor, a pandemia fez com que adolescentes que estavam iniciando nas drogas se aprofundassem nas drogas, porque sobrou só o vazio de ficar em casa ou escapar para a rua. Então, isso acelerou o processo de vício dentro da cidade de Santa Rita. Então, já está fazendo um trabalho de mobilização social e de mobilização das igrejas para que isso seja combatido de frente. Então, esse é um grande desafio. Lá em a cidade de Santa Rita, além de ser uma cidade muito católica, percebe-se, né? Eu vivia essa transição de que a igreja de Santa Rita foi transformada num santuário, né? Hoje a cidade de Santa Rita tem um Monsenhor, o que nem todas as cidades e todas as igrejas têm um Monsenhor. Lá tem um Monsenhor. Então, o peso espiritual triplicou. Então, você hoje, eu posso dizer que vive lá e vivo aqui, são pesos diferentes, mas o peso espiritual sobre aquela cidade é violento demais. E isso se deve a alguns fatores, a minha leitura que faço, porque fui pastor por 2 vezes naquela cidade. Primeiramente, é o cristianismo nominal que existe na cidade. Isso é um desafio. Para mim, talvez esse seja o maior desafio. O cristianismo nominal, aquele cristianismo tradicionalista, pessoas que veneram relíquias religiosas. Estamos pior do que os católicos em muitos aspectos, entendeu? E, por outro lado, o catolicismo florescente. Não estou falando de um catolicismo debilitado que nós conhecemos em muitas cidades do Brasil. Estou falando de um catolicismo florescente,
de ter missa, por exemplo, 5 horas da manhã, com a igreja superlotada e não caber pessoas e gente do lado de fora. Entendeu? Então, São católicos praticantes. Exato. Esse para mim é um grande desafio daquela terra. Você tocou na questão da idolatria. Em cada entrada da cidade tem uma santa. Está ali, entendeu? Inclusive, houve leis e projetos para derrubar aquelas santas, para tirarem de lá, porque se o Estado é laico, não pode existir isso, não é? Então, teria que ter um monumento aos evangélicos também. Né? Uma foto de Martinho Lutero lá. É verdade. Eu posso só fazer uma colocaçãozinha que é muito real, assim, dentro da nossa igreja a respeito do catolicismo. Nós temos muitos jovens na nossa igreja, né? Muitos, assim, de verdade. E nós tivemos 3 casos de jovens que queriam se batizar, fizeram o discipulado e o pai não deixou se batizar. Não deixou. Choraram. Parece que isso não existe mais. Eu não mas acreditei existe. quando que eu estava vivendo isso na minha terra, porque eu já vi isso aqui em Portugal. Eu já vi isso em Bragança, já vi até em Albufeira, né, da família ser tão católica que não deixava as pessoas irem à igreja ou viravam as caras para elas. Eu já vi isso aqui em Portugal, mas eu estou vendo isso acontecendo no Brasil. Nós temos 3 jovens na nossa igreja. Uma teve que desistir no dia do batismo, porque o pai brigou e não permitiu que ela fosse ao culto do batismo. E as outras 2 fizeram o discipulado e chegaram e falaram: pastora, não vou poder batizar, meus pais não deixam, meu pai está nervoso comigo e eu não vou poder batizar. Tem uma outra que ela nem conseguiu congregar mais, a gente sempre conversa com ela paralelo, o WhatsApp, ou a gente encontra com ela na casa de uma outra jovem, porque os pais simplesmente proibiram realmente ela de ir à igreja. Inclusive, já teve um episódio de um casal de pai que foi buscar a filha dentro do da culto. igreja, tirou ela pelo braço e tirou de dentro da igreja. É uma realidade que a gente pensa que não existe no Brasil. Né? Eu fiquei assustada quando isso aconteceu. Lá tem uma outra questão que tem aqui também em Portugal, a gente vê isso principalmente nas cidades mais fechadas, que é a retaliação da igreja, a represália da igreja contra aqueles que decidem ser evangélicos. Então, se você recebe qualquer ajuda da igreja, ou tem algum tipo de benefício, se você se torna evangélico, eles retalham. Eles vão na sua casa, te ameaçam, isso vi muitas vezes, não é? Às vezes as pessoas são evangélicos, mas não podem expressar a sua fé, tem medo de expressar a sua fé, por conta de represália da própria família. Às vezes é a família que denuncia, e casos assim, absurdo realmente, não é? É um grande desafio. E a gente acha que a igreja perseguida é só aquelas, né, que entra o pessoal e que detona das tudo, cavernas. que é escondido. E a gente pôde apurar isso aqui, quando nós estávamos fazendo também as escutas no norte. Então, a gente ficou assim impactado, falou: mas caramba, isso acontece? Acontece. Então, o pessoal foi contando. E no Brasil, a gente jamais imaginaria que isso acontecesse também. É uma Agora, realidade. tocaram num assunto muito interessante, quando vocês estavam falando de assumir a igreja, quando o pastor veio para cá e vocês assumiram lá. E isso me faz uma menção, né, e uma diferenciação entre legado e herança. Herança você deixa para a pessoa, e a gente pode ver aqui através dessa passagem de vocês assumindo lá, o legado você deixa na pessoa, né? Então eu acho isso muito interessante, da diferença de legado para herança. Então, acabou vocês assumindo um legado vindo do pastor, que eu acredito que vai passar também adiante isso, né? Eu acredito demais. O pastor tocou num assunto interessante, e a pergunta dele foi relacionada aos desafios. A minha pergunta para vocês é: e os sonhos de vocês? Aí, projetos, quais são os sonhos? Eu sei que os sonhos de Deus são maiores que os seus, mas e os seus? Então, agora a gente tem um desafio e um sonho lá em Santa Rita, de algo que Deus nos proporcionou recentemente, que foi nos dar o terreno da igreja, né? Então, assim, foi um grande milagre também. O pastor Evaldo já sonhava com isso e já estava se preparando para isso. E um dia alguém falou assim: olha, tem um terreno em tal lugar, e o pastor falou: vamos lá ver.
E quando chegou, até brinquei com ele. Eu falei, pastor, olha, o senhor não escandaliza não, mas nós vamos entrar ali, vamos pisar, porque É nosso. é nosso. E assim, a gente foi, e só que não conseguiram achar o dono do terreno, e passaram-se 7 meses, eu tive um sonho, e eu acho interessante contar isso, porque eu sonhei com uma palavra que eu não estou conseguindo lembrar agora, sucrita, assim, foi um negócio de louco, né? Coisa de Deus mesmo, porque assim, eu sonhei que eu estava no aeroporto, e eu estava atrasado para pegar o avião, e quando eu desci correndo no corredor, tinha 3 portas, e eu disse, meu Deus, qual que é a minha porta? E eu vou olhar no bilhete. Quando eu olhei no bilhete, a companhia aérea chamava Sucrita. E eu acordei, e eu disse, meu Deus, companhia aérea Sucrita? E eu anotei aquilo, e eram 6 horas da manhã. E eu fui no Google, coloquei lá Sucrita, na verdade era Sucrito, e Sucrito tem uma tradução em espanhol que é sucrita, que significa subscrito, né, aprovado por assinatura. Uau. E eu disse, meu Deus, é sobre o terreno, Deus está dando a confirmação do terreno. E eu então disse, como sempre faço, né, não é um hábito tipo caixinha de promessa, mas quando eu sinto algo muito forte da parte de Deus, eu tenho o hábito de abrir a Bíblia e Deus fala comigo na palavra. E eu abri uma Bíblia da Lidiane, que estava do lado da cama, e a primeira frase da página que eu abri, eu não me lembro, acho que era Ageu, se não me falha a memória, a primeira frase da página era, prepare os tijolos, ponto. E eu disse, é sobre o terreno. Então, eu fui lá na rua do terreno e comecei a bater nas portas. Ei, quem que é o dono? Quem que é o dono? Quem que é o dono? E pronto, para resumir, achamos o dono. E aí começou uma conversa, né, pastor? Eu conversava lá, mandava para o pastor cá, e lá para cá. E resumindo, Deus preparou que a gente comprasse o terreno sem dinheiro, né? E sem preço. Não, tinha preço. Tinha preço. Então, o nosso desafio... Assim, o nosso grande objetivo hoje, é lógico, é construir a igreja, né? O projeto é uma igreja para 450 pessoas. Então, Aleluia. é coisa maravilhosa de Deus mesmo. É algo inédito para a cidade de Santa Rita. Com certeza. E o lugar é um lugar maravilhoso, hein? Agora, nós estamos ali, temos 10 minutinhos para a gente... quantos minutos? 10 minutos? 10 minutos. Eu queria tocar aqui num ponto... que eu sei que vai mexer com vocês. Agora é o... Itália, como é que está isso no coração de vocês? Eu sei que vocês têm um chamado muito forte em relação à Itália, e não há um dia que eu não oro por vocês e não oro pela Itália. É forte. A Itália é um lugar que Deus falou conosco antes de nós virmos para Portugal. E com sinais, com a palavra, e nós fomos para a Itália, né? Fomos a passeio, e a hora que eu pisei assim, aqui na Europa sempre tem essas plaquinhas, né? É azul e amarelinha, Portugal, Espanha. A hora que eu pisei assim, depois da placa, né? Da placa Itália. Era Suíça e Itália. Era Suíça e Itália também. Eu sinto assim uma coisa muito sobrenatural, como se eu estivesse no meu lugar. Assim, eu estava ali, eu falava, eu não vou embora daqui, eu vou ficar aqui para sempre. Vocês vão embora, mas eu vou ficar aqui, no meio da rua, mas aqui é a Itália, eu vou ficar aqui. Então, assim, eu não sei quando, não sei como. Eu amo Portugal, eu passaria a minha vida inteira aqui em Portugal, mas eu acredito que o Senhor vai nos permitir estar um tempo na Itália. Eu acredito que nós vamos ficar aqui, a nossa velhice, né? Mas, eu acredito que o Senhor também tem algo para nós na Itália. Deixa isso para o Senhor. Pois é. Eu acredito que, pelo menos um tempo, eu não sei se vai ser, né, tão pouco tempo como foi na Suíça, 45 dias, mas eu sei que o Senhor tem alguma coisa conosco lá, não sei quando, não sei como, mas alguma coisa Ele tem. Nós, inclusive, quando fomos para a Suíça, nós fomos aconselhados a estudar o italiano,
para pregar em italiano e ministrar em Porque o italiano. cantão lá era italiano, né? Foi o que foi nos falado, no fim não era Era alemão. alemão, é. Pois é, mas aí, por causa disso, Mas a nós 16 quilômetros da Itália. Pois, e se fala o italiano também lá. Sim, e aí nós estudamos o percebe italiano e ministramos em italiano, pregamos, né? Cantamos Cantamos em em italiano. Então é algo assim Se que já quiser, está. a gente fecha cantando. Misericórdia. Amém, 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 amém. amém. Isso é confirmação de Deus para nossas vidas. Então a gente se preparou para estar lá e a gente, né, aprendeu um pouco da língua. A gente precisa voltar a estudar, mas é algo que a gente sabe que Mas o Senhor. hoje o que toca mais forte? Brasil, Portugal ou Itália? Ô, pastor, misericórdia. O senhor disse que Esse não ia problema fazer, vosso. que não ia fazer pergunta difícil. Eu sou muito, assim, eu amo estar no centro da vontade de Deus. Então, assim, hoje o meu coração está em Santa Rita. Isso não significa que eu não tenho desejo de vir. Eu tenho desejo de vir todo dia. Todo dia eu tenho vontade de vir para o campo missionário, mas eu enxergo Santa Rita como um campo missionário. Então, assim, eu amo Santa Rita e amo estar em Santa Rita, mas meu coração sempre vai bater mais forte pela Itália. Eu penso que Uau. eu penso que Deus vai fazer uma coisa. Porque se você, eu amo muitos países e gostaria de pregar em muitos outros países. Ou até de estar ainda que não tenho muitos anos de ministério pela frente, pelo menos penso eu, né? Vamos deixar isso para o Senhor. Exatamente. Mas Portugal é minha paixão. Sim. São quase 40 anos de paixão. Então, você pode me colocar em qualquer lugar que certamente eu vou trabalhar e Deus vai prosperar. Mas quando eu chego em Portugal, eu estou em casa. Eu cheguei na minha casa. Eu me sinto aqui a minha casa. Né? Eu não sinto o Brasil a minha casa. Eu sou brasileiro, amo meu país, oro todos os dias pelo Brasil. Mas a minha casa é Portugal. É a minha paixão, o meu coração bate e as minhas entranhas se comovem por esse povo. E é uma coisa assim tão de Deus, que aonde quer que eu chegue, se tem um português, ele pode estar no meio de uma multidão, que eu vou encontrá-lo. Ou ele vai me encontrar de alguma maneira. Então, é uma coisa muito de Deus mesmo. Então, eu penso que eu não sei se com todo mundo é assim. Alguém me disse certa feita que não existe chamado específico para toda a gente. Né? Há pessoas que são chamadas para o mundo. Mas no meu caso, Deus falou especificamente sobre um país, e o amor por esse país entrou na minha veia, e é algo que me consome, que é maior que eu. Então, quando vejo, por exemplo, eu estava vendo o testemunho da Soraya, eu não tenho como não me comover porque eu oro por esse país, eu oro por isso. Eu oro para que portugueses tenham um encontro real com Deus e que seja algo que os faça enfrentar, porque aquela menina, com a pouca idade que ela tem, e viver o que ela viveu, vocês acompanharam um pouco, né? É muito forte. É uma coisa que só o Senhor mesmo, não é? Só o Senhor. E eu creio nisso, eu creio nesse agir do Espírito Santo. Então, Portugal é minha casa. Nós ainda não experimentamos estar na Itália, né? Mas eu sei que é algo muito especial que Deus tem reservado. Mas o pastor citou que Deus vai preparando a gente conforme o tempo, né? Então, olha assim, antes mesmo que eu namorasse a Lid, nós congregamos ou nós já namorávamos, nós congregamos junto, né? Numa congregação, e nós fizemos um trabalho missionário, e quando nós fomos olhar as fotos antigas, era sobre a Itália. Nós estávamos vestidos de um casal italiano na Itália, com roupas da Itália. E Deus falou muita coisa no nosso coração sobre Itália. E quando, Deus preparou o pastor Evaldo, a gente entrou um pouco em choque, porque a gente sempre sonhava Itália. Por isso que eu toquei aí. E estava vindo Portugal. E o pastor Evaldo falou, não se preocupe, e Portugal é só uma porta para a Itália. Sim. E aí nós fomos tirar o passaporte em Santos, né, numa cidade distante da nossa, e tudo que a gente via, apesar de estar vindo para Portugal, era Itália. A gente
estava andando na rua, na nossa frente, um ônibus caminhão. ou um caminhão, bandeira de Itália. Depois nós olhávamos para um navio no mar, bandeira de Itália, e tudo era Itália. Só que nós estávamos vindo para Portugal. Então, assim, eu tenho isso muito nítido dentro do coração, né? Aqui é a porta, mas eu vou para a Itália. E hoje, com parabéns a vocês, né, com o passaporte europeu. Sim, sim. Hoje nós podemos ir para todo Poderoso. lado. Glória Deus a foi Deus. tão maravilhoso Amém. que nós estamos no Brasil e às vezes, eu até falei isso com a pastora, Nós temos 4 minutos. às vezes a gente se sente um pouco Muito. distante de tudo e sozinhos. Então, mesmo nesse tempo que nós estamos no Brasil e nos sentindo distantes, o Senhor nos permitiu tirar o nosso BI português e o nosso passaporte português. Amém. E só para terminar mesmo, que eu sei que faltam poucos minutos, todos os cultos, eu sei que o nosso tempo agora é no Brasil. E o Senhor confirmou isso no meu coração. Todos os cultos, quando eu fechava os meus olhos para cantar, vinha os irmãos de Santa Rita na minha mente. Vinha Priscila, vinha o Tiagão, vinha os meus jovens lá do Fusion, vinha o Gleidson, Fabiana. Os irmãos vinham assim na minha mente, assim, o rostinho de cada um deles. E eu estou aqui em Portugal, mas a minha cabeça está lá neles. Então eu sei que é o tempo do Senhor para nós lá. Amém. Glória a Deus. Eu acho que temos que viver intensamente cada etapa e nunca pulá-las, não é? Isso que a gente faz. Se vocês creem que o Espírito de Deus guia vocês, logo tens que entender, se estáis lá, é porque o Espírito vos levou para lá. E se vos levou para lá, ele vos levou com um propósito. Amém. Não é? E o propósito de Deus jamais pode ser frustrado. Quer dar algumas... Temos 2, 3 minutos, mas... Posso fazer uma pergunta? Mais uma? Uma pergunta pessoal. Pastora, missionária, mãe, dona de casa, cantora, faz tanta coisa, né? E um sonho pessoal seu, que a gente possa orar por você, alguma coisa que você ainda quer sua. fazer, alguma coisa particular, pessoal, da Lidiane. Falar outros idiomas, com certeza. Eu já falo um pouco inglês, gosto muito, e através do inglês, Deus me abriu muitas portas aqui em Portugal, né? Essa mulher é uma ganhadora de almas. né? Eu já falei inglês com chinês, né? Então, falar o inglês, né? Mesmo fluente, o italiano fluente, o espanhol e meu sonho desde criança é ser uma poliglota. Então, eu sei que eu preciso estudar muito. Então, é um sonho particular, pessoal meu. Amém. Deixa eu só falar uma última coisa então também, que o tempo passou tão rápido, né? Já era. Já foi. Gostoso Esse aqui debate foi só bom. um preparativo, porque em 1 hora não dá para se falar tudo. 10 anos ou mais, né, de ministério. E se Deus preparar, em dezembro nós iremos para o Brasil, para Glória a nossa... Deus. Amém. Para Glória a ver Deus. os nossos familiares. Faz 5 anos que nós estamos cá e estamos com esse desejo no coração. E fiquei sabendo que Santa Rita do Sapucaí é perto, dá 3 horas, 4 horas. Tá facinho. Essa escuta missionária, em nome de Jesus, ela vai continuar lá. Vocês vão ver Se a de gente perto. for- se nós formos verdadeiramente lá em dezembro. Então, Vamos cantar, minha gente, vamos adorar a Deus. Estamos chegando no final desse bate-papo gostoso aqui. Espero que tenha sido de edificação, para vocês conhecerem um pouco mais esse casal abençoado, casal de missionários. E que alegria, que bom, que o Espírito, quando o Espírito Santo dirige, né, a vida de um homem, a vida de uma mulher, une pessoas e ao mesmo tempo une propósitos, né? Isso é muito maravilhoso. Deus é bom. Vamos cantar? Meraviglioso sei, nessun altro hai come te. Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore
sei. Aleluia. Glória a Deus. Padre di grazia, nessun altro hai come te. Tu soltanto puoi guarire le ferite che ho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Il ti, mio cuore meraviglioso sei. Per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. É isso aí, estamos terminando com essa linda canção em italiano, aleluia. Deus salve a Itália, Deus salve o Brasil, Deus salve Portugal, Deus salve a Espanha, a França, Deus salve a Europa, o mundo. Que Deus salve os pecadores perdidos e que haja uma graça infinita que alcance corações e que o seu coração seja despertado para essa realidade de que existe um Salvador. O que o mundo precisa? Ele precisa de um Salvador, não é? E esse Salvador é Jesus Cristo, o único que pode salvar, libertar, transformar a vida do homem. E com esta canção nós estamos encerrando esse momento espetacular aqui. Pastor Isaías, Pastor Lidiane, foi muito bom estar com vocês. Amém. Deus abençoe. Alex e Érica, que bom tê-los aqui. Aleluia. A Érica venceu aí, Érica. Louvado seja Deus. Faça uma oração para nós, encerrando, por favor, em nome de Jesus. E nós vamos encerrar com esta oração, agradecendo ao nosso Deus por esse tempo precioso aqui. Deus abençoe você. Amém. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós o tempo todo, Deus. Obrigado pela vida da Lidiane, do pastor Isaías, Senhor. Leva ele, Senhor, em segurança para casa, Pai. E que os sonhos dele, Senhor, sejam realizados, Pai. Eu peço em nome de Jesus, continue cuidando desse casal e do ministério que o Senhor colocou nas mãos deles, Pai. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por essa igreja e por todo o pessoal aqui que tem trabalhado para a sua palavra chegar mais longe, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém.